irritando, fazendo ela embravecer. Uma situação que talvez na vida de alguma mulher nos dias de hoje estaria procurando seus direitos de divórcio, separações, tomando um caminho equivocado, um caminho errado. Mas essa mulher se declara e nos dá para nós uma lição, dá uma lição para as famílias, que se pode solucionar o problema antes de divórcio e qualquer outras ações. Porque, meus queridos, aqui diz a Bíblia que o irritava, e diz mais, o versículo 7 nos diz: e assim o fazia ela de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Eles tinham que ir na festa solene em Siló. E quando se iam para a festa solene, lá ia o Elcana com Penina, e a Ana tinha que ficar na casa legítima. E antes de sair, todavia Penina a irritava. E talvez eu tenha que parafrasear um pouco e dizer: Penina dizia a Ana: fica aí cuidando das vaquinhas, dos cabritos, das ovelhas, não deixe faltar água para eles, nem pasto. Dê uma limpada na casa, fica aí trabalhando, que nós vamos para a festa em Siló. Isso lhe irritava. E diz a Bíblia que ela chorava. Entrou um desespero nessa mulher. Eu tive meu professor em psicologia, um americano. Eu estudei em Amsterdã, na Holanda, morei um tempo em Utrecht e estudava em Amsterdã. E o meu professor em psicologia, um americano, um grande homem de Deus, um psicólogo, um professor por excelência. E eu não esqueci daqueles ensinos, e um deles dizia, esse nosso professor, que o pior sofrimento é sofrer dentro de casa. Por quê? Porque sofrer 8, 10 horas lá no trabalho braçal, a pessoa sofre sabendo: eu tenho a recompensa, eu tenho salário, é para a manutenção da minha família. E ele sai desse trabalho cansado, de passos longos, para chegar na casa, porque a minha casa é a minha belezinha, onde eu vou descansar, onde eu vou estar feliz. Agora chegar nessa casa onde deveria viver feliz, sofrer como essa mulher sofria, chorava e sendo irritada. A psicologia nos diz que é o pior sofrimento que existe. Aleluia. Irmãos queridos, amanhã de manhã nós vamos entrar num assunto sobre a aritmética da família. A aritmética da família se faz necessária, mas vamos meditar amanhã. Irmãos queridos, volto a dizer, sofrer aonde deveria viver feliz é o pior sofrimento que existe. Todos nós observamos um adolescente, uma menina. Com a minha esposa temos 5 filhos, 4 filhas, todos casados, um filho. E quantas vezes eu observei minhas filhas, adolescente, criança, brincando com uma boneca, brincando com um fogãozinho, brincando com as panelinhas plásticas, brincando com uma
missa e ela vinha com a mamadeirinha, dar de mamar para a boneca, que a boneca estava chorando, estava com fome. Colocava no berço como fosse um filhinho, cortava a raminha e colocava nas panelas e conversava como uma dona de casa. E a psicologia diz que é o sonho psicológico de um adolescente. Um sonho que essa criança tem de um dia eu ser grande e eu formar o meu lar e eu ter os meus móveis e eu ter filhos e eu cuidar como estou cuidando dessa bonequinha, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou viver feliz na minha casa, eu vou ter uma família. A psicologia nos diz, é o sonho psicológico dessa criança, que não deve ser defraudado. E quantas vezes nós somos testemunha que esse sonho psicológico é fraudado. Você faz uma festa e se convida parentes, e cerimônia, e fotografias, e tantas coisas bonitas. É o sonho que essa pessoa tinha. E depois entra morar dentro de 4 paredes, sofrer, chorar, problemas, que o sonho psicológico se desmorona, essa pessoa fica frustrada. Eu construí um sonho psicológico para viver feliz, mas lá se meteu uma outra pessoa no meio. Por isso que a palavra casamento vem do grego. E a palavra casamento do grego, traduzida ao português, nos sai a palavra fusão. E fusão é 2 coisas que deixam de existir para se fazer uma. E foi isso que disse Jesus. O homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e não mais serão 2 que se casaram. E casamento é fusão. Casaram, não mais serão 2, senão uma só carne. Foi feita uma fusão. Deus tem me dado o privilégio de pregar em 32 países de 4 continentes. E esse assunto de sogra, irmãos, é por todo o mundo, não é só no Brasil. E por que isso, pastor? Porque casamento é fusão, é 2 em 1. E os problemas matrimoniais é quando entra uma terceira pessoa no meio. Vocês observem que Jesus fez que a vida matrimonial é tão íntima que de 2 se faz uma. Mas quando entra, fica um espaço e entra uma terceira pessoa, se armou o problema. E muitas vezes a mamãezinha, não é por não gostar do genro, da nora, ou enfim, mas a mamãezinha sempre quer ajudar. E quando vai ajudar, em vez de ajudar, estorva. Por que estorva? A estatística está dizendo, dos 7 bilhões de pessoas no mundo, existe 1 bilhão e 200 milhões de vida matrimonial. Observe um pouquinho. 1 bilhão e 200 milhões de vida matrimonial. E a psicologia diz, não existe 2 iguais. Quando eu faço cerimônia de casamento, eu dou ênfase
Quando eles vêm frente ao altar, ali estão os pais, e eu advirto os noivos: a vida matrimonial de vocês vai ser singular no mundo. Não existirá outra igual no mundo. Só dá certo para vocês. Eu digo para a noiva: você foi criada numa cultura de uma vida matrimonial. E essa cultura que essa moça recebeu dos seus pais dura só até que chega frente ao altar. Aí parou. A cultura que o moço recebeu dos seus pais terminou frente ao altar ao receber a bênção de Deus. Essas duas culturas agora se formou uma base, para que em cima dessa base começa nesse dia a ser construído uma cultura, e volto a dizer que será singular no mundo, não haverá outra, só dará certo para eles. Nós temos 5 filhos casados, já estamos com 11 netos. E eu olho meus 5 filhos casados e às vezes a gente rasca a cabeça. Por que são assim? Para mim está errado, mas para eles está certo. A vezes minha esposa diz: mas o fulano e o fulano, mas por que fazer isso? Fica tranquilo, minha velha, falando carinhosamente. Para nós está errado, mas para eles está certo e vivem felizes. Porque é uma outra cultura. Quais os problemas? E amanhã de manhã nós vamos entrar, pastores, até sobre como corrigir um filho. Porque somos meio campeões para corrigir errado nossos filhos. Nós temos 5 filhos. Se tu observar, os 2 primeiros são distintos dos últimos 3. Porque eu fui fazer psicologia quando nós já tínhamos 2 filhos. E eu chorei em classe muitas vezes e pedi perdão a Deus de não saber haver criado melhor meus 2 primeiros filhos. E ela não erra. Aleluia. Então, meus queridos, essa cultura só dá certa para eles. E nós temos que muitas vezes olhar para o lado. Não podemos introduzir. Se nós nos meter na cultura deles, nós vamos estragar mais do que arrumar. Então são culturas distintas que só dá certo para quem faz. E volto a dizer, muitas vezes a ajudinha de alguém se torna em problema. Esses dias nós damos um curso de 3 meses antes de casar. Não fizemos casamento, eu creio que aqui também, mas eu não faço cerimônia de casamento.